no coração do Brasil, cobiça e sangue. O motivo? Minas de diamantes e madeiras nobres nas terras dos índios, riqueza abundante que não poderia ser tocada. Mas o desmatamento e a extração de minérios nas reservas indígenas não param, mesmo sendo contra a lei. Qualquer garimpagem ou exploração madeireira rende muito mais dinheiro do que uma atividade sustentável. É uma das reservas que tem o potencial mais rico do mundo. Como é que a gente vai provar um incidente desse contra essas pessoas? Umas pessoas cheias de autoridade, cheias de poder. Não sei como eu estou tendo coragem de mencionar esse assunto aqui. Denúncias de omissão de instituições, desmandos de autoridades, opressão a servidores públicos. A Comissão de Meio Ambiente do Senado promoveu um debate entre indigenistas e parlamentares que querem pôr um fim ao problema. Veja agora no Em Discussão. Nós temos dentro dessas áreas, dentro dessas reservas indígenas, riquezas imensuráveis. Nós temos todo quanto é tipo de riqueza. Vou dar aqui um exemplo. A região do Espigão do Oeste, que é a reserva indígena do Roosevelt, conhecido como a reserva do Cinta Largas, é uma das reservas que tem o potencial mais rico do mundo. O potencial mineral que tem com diamante, ele é tão grande que, se for explorado legalmente, com certeza, alguns países que dependem do diamante como lastro na sua economia, balança e, com certeza, acaba, de alguma maneira, entendeu, inviabilizando a nível nacional e caindo o preço do diamante no mercado internacional. Existe riqueza. E essa riqueza, ela é contrabandeada, é saqueada, é transportada, levada para um outro país ou levada para um outro local e legalizando e deixando só a marginalidade e a criminalidade do nosso Estado. Só fica os problemas sociais, só fica os doentes, só fica a criminalidade e o diamante sai contrabandeado. Tanto que é verdade que pouco tempo depois da documentação, Cícero Lucena, que eu fiz quando eu era governador, comunicando que poderia acontecer assassinato, mortes dentro da área do Roosevelt, que em 2004, se eu não estou enganado a data, foi assassinado 29 garimpeiros lá dentro. No Brasil inteiro, lá em Rondônia, eu falo de Rondônia, tanto a área do minério quanto da madeira, na verdade, nunca pararam de explorar. Mesmo com a Polícia Federal, com a FUNAI acompanhando, com os governos atuando, mas a verdade é que nunca deixaram de explorar minérios e madeiras. Neste momento, acho que em Rondônia, eu não sei se tem alguma reserva indígena que já não tenha sido explorada a área da madeira, principalmente as madeiras nobres. Quanto que o país perde? Quanto que perde o povo de Rondônia? Porque nós temos aí todo um sistema tributário, temos toda uma regra para a exploração de minerais nesse país, ainda mais os minerais preciosos, as pedras preciosas. Não podemos mais fazer vistas grossas a essa questão. A exploração de recursos naturais dentro das reservas é uma realidade e muitas vezes com consequências trágicas. Ao meu ver, isso acontece principalmente por falta de leis claras que determinem o que pode e o que não pode ser explorado e com que fins. O que precisamos é que se faça valer a Constituição e que a exploração de recursos naturais em terras indígenas for praticada, que seja às claras, dentro da legalidade, com as regras e propósitos estabelecidos. Quem acaba levando a culpa dessa extração ilegal, infelizmente, sempre é os governantes. Por que os governantes? Eu quero aqui lembrar, lá atrás, voltar um pouquinho ao passado. Na época que eu fui governador, saiu a nível nacional os estados com maior índice de desmatamento e depredação do Brasil. Aí saiu o estado do Mato Grosso, do governo do nosso governador Blairo Maggi, saiu o estado de Rondônia,
o Arco do Pará também saiu junto. E o que acontece? Infelizmente, muitas vezes a gente fica de frente com o problema e não tendo condições de resolver, porque as próprias instituições do governo federal, que é obrigado a coibir a extração ilegal e o desmatamento ilegal dentro dessas áreas indígenas, acaba dando cobertura. Porque quem está por trás da extração do diamante não é cara pequeno, é gigante, é pessoas que têm interesse. Os índios, na verdade, vivem com o pires na mão. Eles vivem pedindo esmola para todo mundo, e o governo parece que faz questão que os índios vivem igual o pessoal da Bolsa Família, vivem com aquela miséria que ganha. Mas a FUNAI faz o que para isso? Não faz nada. O que eu queria somente? Que o órgão público desse legalidade para a extração, que aí todo mundo ganharia. Quando eu falo todo mundo, eu falo o município, o Estado e a União. E não ficaria os problemas igual fica hoje no município de Espigão do Oeste. As ações desenvolvidas nesta última década pelos órgãos de governo, FUNAI, Ministério Público Federal em Rondônia e Polícia Federal, não podem em tudo ser desprezadas, pois que serviram também para tornar ainda mais agravante o estado de humilhação e miséria dos índios Cinta Larga. Esses ocupantes de mais de 2 milhões de hectares das terras mais férteis da região estão submetidos ao recebimento de cestas básicas. Para melhor elucidação, faz-se necessário dizer que o início da garimpagem na reserva Roosevelt se deu efetivamente em meados do ano 2000. Nesse tempo, os chefes de postos indígenas, técnicos indigenistas da FUNAI em Cacoal, com a mesma intensidade do pavor que a situação lhes imprimia, dispararam telefonemas, memorandos, relatórios e todo tipo de informação dirigidos especialmente à presidência da FUNAI e Ministério Público Federal em Rondônia. Sem respostas, sem apoio da presidência e ainda sem retorno do Ministério Público Federal, em 17 de outubro de 2000, remete-se o ofício número 153 pedindo apoio à Polícia Federal em Porto Velho, Rondônia. Em resposta, a PF diz da impossibilidade de atender naquele momento a solicitação. No dia 11 de dezembro daquele ano, o chefe de Departamento de Meio Ambiente, por via do memorando 715, diz não haver recurso para a operação de retirada de garimpeiros da reserva Roosevelt. Assim, findou-se o ano de 2000, deixando clarividente a inércia e a omissão de quem tinha o direito e o dever de fazer. Durante um ano inteiro, restou apenas o desespero dos servidores que atuavam nos postos indígenas e dos técnicos da administração da FUNAI, em Cacoal. No meu primeiro mandato aqui, logo no início, eu visitei algumas vezes o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, do governo Lula, e dei algumas sugestões, digo, já que o minério está saindo clandestinamente, né, pagando os índios a preços aviltados, explorados, por que não regularizar através de uma cooperativa? Por que não coloca a Caixa Econômica Federal? E o meu apelo foi ouvido, e por um período, não sei de quantos meses na época, autorizar a Caixa Econômica Federal a comprar os estoques que já tinham na mão dos índios. Então, por um período muito curto, houve uma legalização, né, da venda, se não da exploração, da mineração, mas da venda do diamante que estava estocado na mão dos índios. Então, um período muito curto, a Caixa Econômica Federal comprou, aí a preço justo, né, com avaliação justa, o minério dos índios Cinta Larga. Em 17 de setembro de 2004, decreto presidencial cria grupo operacional com a coordenação da Polícia Federal para a questão do garimpo Lages na reserva Roosevelt. Em novembro daquele ano, a Caixa Econômica Federal é autorizada, por via da medida provisória 225 de 2004, a comprar os diamantes dos índios. Isso funcionaria como verdadeiro fomento para a corrida ao garimpo de diamantes. Então, preparativos, como que para uma guerra, são planejados e levados a campo. Avião, helicóptero, veículos,
principalmente caminhonetes, homens armados, agentes federais, delegados, funcionários do DNPM e até da Polícia Rodoviária Federal. Para a sustentação de todo esse aparato, pagamento de diárias e passagens, vários milhões de reais. Há alguém que diga que seria sim necessário uma mega operação, e em parte concordamos. Contudo, notícias sempre circularam que mercadorias para garimpeiros, combustíveis para o funcionamento das máquinas no garimpo e máquinas que pesam toneladas passaram até pelas portas de algumas bases ali montadas. Maior indício da veracidade dessa descrição, basta deitar vistas às fotos de satélite em sequência temporal. Essas mostram com clareza que depois da montagem da sobredita operação, o grupo indígena ficou dividido. A aplicação dos conhecimentos indigenistas foi afastada e a área de escavações e crateras triplicou em tamanho, suprimindo a densa floresta. O garimpo aumenta 80 hectares em 2 anos, com as bases de fiscalização. E o que é mais interessante, foi feito o decreto específico para ver a ilicitude de garimpo. A madeira continuou saindo porque isso não era objeto da operação. Ou seja, uma entidade pública está lá vendo suas bases, a madeira está saindo, não é madeira que nós viemos ver. Que absurdo isso! Então é o seguinte, se uma ambulância está indo socorrer da SEAT um cidadão que está acidentado numa esquina, cujo nome e os dados foram passados por telefone, se chegar e tiver outro agonizando, ele não pode atender? Que coisa absurda isso, né? Chega ao cúmulo de parece-me que há uma conivência, inclusive, porque se isso é fato, é muito preocupante. Você vai ver depois do intervalo. A FUNAI, órgão responsável pela política indígena, é alvo de outras reclamações. Uma situação crítica que demandava alguém da FUNAI lá, alguém da FUNAI Brasília, para ver aquela situação. Jamais foram dar essa assistência àqueles indígenas.